Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui com o Guilherme Damiani, você está comigo. Eu mesmo, Romero Brito. Romero Brito? E se não for pra ficar de madrugada disputando quem sabe mais do lore em fóruns que ninguém mais acessa, a gente nem joga. E é por isso que no Pipocando Games de hoje a gente vai falar das melhores mitologias dos games. Mas não tem Você nada a ver com discute Age no of- fórum? Ah, um pouquinho às vezes, né? Tem tempo livre, né? Ó, a gente escolheu falar de universos que surgiram direto nos games e não baseados em outras mídias, como tipo The Witcher, por exemplo, que agora também vai pro Netflix, ok? Ou teve livro. Fallout 76, tem que acabar. É isso, próximo bloco. A série Fallout começou lá em 1997 como um RPGzão tradicional e com o passar dos anos foi investindo mais na ação até ser como a gente conhece hoje, né? O mundo do Fallout começa a se separar do nosso depois dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Fallout 4, o último game bom da série. Começa em 2287, por exemplo. Então, temos 2 séculos e meio de história começando quando os Estados Unidos explodem a primeira bomba atômica em um campo de testes. O da hora do Fallout é isso, você considerar, tipo, a guerra atômica, tá ligado? Mundial e as consequências disso. O petróleo do mundo foi acabando e as guerras começaram a pipocar no mundo inteiro. Prevendo que podia dar bastante ruim, o governo americano manda construir 122 abrigos nucleares, que são os vaults que aparecem nos jogos, né? Dá ruim de vez em 2077, quando aquele medo de uma guerra nuclear se torna realidade e tem nuke voando pra todo lado. E só resta fugir para os vaults. I love you. Both of you. We love you too. A cada novo título da série, um bunker e uma região diferente dos Estados Unidos são explorados, o que é um bom recurso para ajudar os roteiristas que podem criar problemas diferentes em cada vault, né, em cada cofre aí, já que eles são um pequeno mundinho. Então você tem New Vegas, aí você tem lá não sei o que, aí tem outro lugar, cada Fallout foi em um bunker diferente desse 122, ou seja, tem muito título ainda para lançar. E os jogos não são diretamente ligados, mas se conectam através de elementos que se repetem, como o visual do futuro retrô, o Pip-Boy, a gloriosa Nuke Cola e as Power Armors, que também são o símbolo da Irmandade de Aço. Que também acaba aparecendo em todos. O bom do Fallout é que ele logo de cara deixa claro que toda a culpa é nossa, dos humanos, inclusive a culpa de criar aí os super mutantes. Só o que resta é explorar esse mundo radioativo cheio de bicho apelão, escolhendo ser bom ou mal, porque consertar mesmo não vai dar pra consertar nada. Lembrando que não é só no Fallout, todas as merdas que acontecem, pode ter certeza, a culpa é completamente dos humanos. E essa é uma franquia que não fica esfregando a história na sua cara, mas deixa você gastar seu tempinho descobrindo no seu ritmo e do seu jeito, sempre se perguntando se algum item é só lixo ou serve para algo realmente importante. É, porque o Fallout ele acaba sendo o recorte da vida de alguém que saiu desses vaults. Então não necessariamente ele quer explicar pra você o que aconteceu, mas você acaba entendendo o que aconteceu porque você tá inserido naquela realidade. Sabe o que eu acho legal do Fallout? Que a Bethesda pensou bem nesse negócio da imersão do jogo. Eles foram a cada título tendo tanta imersão no jogo que chegou no Fallout 76 que é literalmente um pedaço de lixo tóxico. É muito foda isso, né? Muito Achei que legal, foi muito bem gente, pensado. Mas realmente. acho que tem a ver justamente com essa coisa de ser tóxico, ser ruim e fazer mal, e a humanidade ter feito isso, entendeu? Acho que tem tudo a ver com a série. Zelda, uma das franquias mais antigas da Nintendo, já aparecendo lá no Nintendinho, assim como o Mario, não é mesmo, gente? É uma criação do maravilhoso Shigeru Miyamoto, que se inspirou nos seus tempos de criança em que ele brincava na floresta e se perdia no Templo da Água. Nossa, que doideira, né? O que começou como um jogo... o bracinho, arrepia real. O que começou como um jogo simples e focado na aventura lá em 1986, se transformou em algo tão amado e com tantos títulos saindo, que só podia acabar com uma cronologia complexa demais pra fazer algum sentido, né, mano? Mas tem sentido. Não, tem um pouquinho. Se você seguir a ordem cronológica das coisas, ler os mangá, dá pra entender tudo. E ler o livro também daquele Hiruli, tá ligado? Hiruli História. É. O que você precisa entender é que sempre vai ter a Triforce, a Princesa Zelda, um Link e um Ganon. Que é a figura demoníaca no Que caso. são as 3 partes da Triforce, né? É a coragem, a sabedoria e o poder. E uma Master Sword, que é a espada que sela a escuridão. Tem hora que o Link ele só quer sair de férias de Hyrule, por exemplo, ou de Hiruli, né? A gente sempre fica na dúvida como fala. E acaba com as aventuras como, tipo, Link's Awakening, por exemplo, ou Majora's Mask, que a gente sabe que é um rolê bem tranquilo. Só tem uma lua insana caindo do céu pra provocar um apocalipse, mais um dia comum na vida de Link. Puta da vida aquela lua, ela tá pistola demais. Da hora mesmo é um mod que troca tudo do Majora's Mask pelo Nicolas Cage. Foda.
A partir de um personagem com quem a gente se conecta e boas mecânicas de jogo, dá pra dizer que essa mitologia só foi aumentando meio que sem um plano, tá ligado? Eles fizeram como um jogo na época que o mercado de jogos não era tão grande assim, e aí foi continuando, e aí foi crescendo, foi aparecendo uma lore, e aí depois eles tinham que arrumar uma maneira de amarrar toda essa lore. A Nintendo teve bons anos, né, pra explicar tudo isso com livros, mangás, games que são prequels e sequels, enfim. A organização dos jogos acaba sendo uma cronologia bem complexa, principalmente quando a viagem no tempo entra na jogada em Ocarina of Time, que acaba dividindo a timeline em 3 realidades. E a Nintendo dizendo, gente, só aceita que dói menos. Mais ou menos. Tá? A hora que você mexe mas você tem que concordar que você mexe com viagem no tempo não é tão simples de entender, entendeu? Não tô falando que não faz sentido, falando que não é simples de entender. Puta, tem essas 3 linhas. Há cerca de um bom tempo explicar pra ele que o primeiro jogo da lore é o Skyward Sword. Não, sim, porque ele explica a Que origem. explica que aconteceu o seguinte, tipo assim, o Link... A realidade é a seguinte, se o Link soubesse no Skyward Sword, o primeiro Link, se ele soubesse do rolê que ele tava se metendo, ele tinha deixado o demônio lá quieto. O rolê é esse. Oh shit, here we go again. Construir um lore para um RPG de alta fantasia não é uma tarefa simples, mas dá pra gente dizer que a Bethesda tem feito isso muito bem, mas não com Fallout 76. A franquia Elder Scrolls tem saído muito bem nesses 25 anos de existência, sempre trazendo coisa foda. A série tem 6 jogos principais, contando Elder Scrolls Online, fora uma quantidade ridícula de expansões e relançamentos, principalmente do Skyrim, né? O jogo mais popular da franquia até hoje, o jogo mais maravilhoso da franquia até hoje. Sim. E o jogo já lançou para PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch, PlayStation 4. Os jogos eles se passam em sua maior parte em Tamriel, um dos continentes de Nirn, o mundo ou a dimensão dos seres mortais. E aqui praticamente tudo é possível, velho. São várias raças diferentes. Tem dragão, gigante, vampiro, lobisomem, gato, lagarto. Fugindo das quests principais dos games, é que você consegue explorar de verdade esse mundo, ouvindo o que os NPCs têm para falar, buscando as missões secundárias e até lendo as descrições dos itens que parecem infinitos. Algo que com certeza ajudou no sucesso da série é que em Skyrim, por exemplo, tudo parece possível mesmo, velho. Se a Bethesda não criou algo que os fãs queriam, a própria comunidade deu um jeito de fazer pra expandir a lore, tá ligado? Os caras criaram mod, lore, muita coisa nova. O jogo tem uma comunidade de modders bastante ativa até hoje, inclusive, que cria coisas como Enderal, que acrescenta uma nova campanha com novos personagens e uma história tão maneira que até virou um livro. Olha isso, e velho. se você quiser, se você tá cansado de dragão, você pode, sei lá, mano, trocar o Alduin pela Pinkie Pie, mano. What in My little oblivion is that? pony, my little pony. What do you see? Agora eu vou falar uma coisa que o Damiani manja, viu? O Pokémon foi criado especialmente pra Game Boy. O conceito ele surgiu logo no começo dos anos 90 a partir de um hobby nostálgico de Satoshi Tajiri, o criador do jogo, que colecionava insetos e também curtia uma rinha de galo, né? Isso tem que ser falado aqui. Sem contar os monstrinhos que estarão em Sword and Shield, próximos games da série, nós já temos mais de 800 Pokémons. Se você parou de contar no Silver e no Gold, meu querido, a gente tem que te dizer que sim, estamos idosos. Eu parei de contar no Gold e Silver. Que pra mim é o melhor jogo de Pokémon até hoje, Sim, Gold e Silver. sim. Pokémon é um jogo que a maioria de nós domina a história e a construção do universo, porque ele tem um anime que tá passando há 1000 anos na TV que todo mundo já assistiu. Mas, focando só nos games, dá pra entender tudo que tá rolando também. Por que o anime do Pokémon ficou uma merda, hein, cara? Porque o público é diferente. O público do game não é a criançada e o público do anime é a criançada. Como parece ser regra da Nintendo, ela não sai descontando tudo, Eu acho que entregando não, de né? mão beijada, mas dá pra juntar muitos pedaços explorando as cidades e conversando com os NPCs, além de ler os livros dentro do próprio jogo. Eles explicam um pouco mais do mundo, né? Em Pokémon Pearl Diamond, a gente encontra textos com os mitos e a origem do mundo e da humanidade. E uma dessas lendas tá a origem do universo e ele teria sido criado por um Pokémon muito fodão, que é quem? Arceus. Como assim teria sido criado? Ele foi criado por Arceus. Pelo amor de Arceus, né, meu querido? Respeita ele. Saiam do meu caminho! A gente manja em qual level um Pokémon evolui, qual tipo vence qual e até onde a gente consegue pegar todos os lendários. Mas isso não quer dizer
que não sobra tempo pra ficar se questionando algumas coisas desse mundo de Magikarpas e Guiarados e coisas incríveis e maravilhosas. Os Pokémon são todos vegetarianos? Essa pergunta vai tudo pro Damiani aqui, tá? Eles não são vegetarianos. Os Pokémon são todos vegetarianos ou são da natureza e eles comem uns aos outros? Eles não são vegetarianos. E se o deus desse mundo é um Pokémon, como que pode os humanos estarem escravizando esses animais em rinhas de galo? Não era pra ser o contrário? Então, é porque aí no caso é um Pokémon deus, né, mano? Tenta escravizar um Arceus pra fazer umas rinhas de galo, você vai ver o que acontece. Mas ele não tinha que escravizar os humanos, então? Pro Pikachu tá falando, vai Ash, eu escolho você? Porque teoricamente... Porque não existiu o termo Pokémon quando Arceus criou o universo, né? Ele é uma criatura mitológica, mítica, absurda. Entendi. Ele é um deus mesmo. A grande real do Pokémon é o seguinte, meu querido. É legal essa questão de que o lore vai se expandindo conforme o tempo passa e tem esses mistérios. Outra coisa que foi muito importante pro sucesso de Pokémon, que fez Pokémon dar certo até hoje, é justamente que assim, 49 do segundo tempo, os caras meteram o Mew no jogo. Pra você ter noção, a Nintendo não sabia que o Mew tava no jogo. Bom, o que a gente lembra primeiro sobre Dark Souls é a dificuldade absurda dos jogos e como eles testam a nossa paciência. Eu lembro de um DualShock 3 voando na parede. Eu lembro de vários. Só que, além de toda essa apelação, a From Software criou uma mitologia bem elaborada e que vale a pena conhecer. Os games avançam de forma minimalista na história, tanto que os protagonistas são mudos. Então você tem que juntar os pedaços ou recorrer aos fóruns e wikis dedicados aos games. Mas vamos dar um resumo aqui. Só pra você sacar. Ó, no começo, só existiam as árvores primordiais e os dragões que dominavam tudo como seres imbatíveis. Então, a primeira chama surgiu e dela vieram 4 almas que deram origem a Gwyn, Nito, a bruxa de Izalith e o pigmeu furtivo que tem a Dark Soul. Os Lords eliminaram os dragões e começaram o que é chamado de a Era do Fogo. No primeiro jogo, ele se passa em um período que essa era já devia ter acabado, mas Gwyn deu um jeito de prolongar sua duração. Não deu muito certo, né? Um mundo zoado onde tudo você tem que matar. Acho que esse pós-vida depois das árvores dos dragões não deu muito certo. Uma das consequências das ações do Lord Gwyn é o surgimento da maldição dos Undeads, que não podem morrer, e dos Hollows, que são Undeads que perderam toda a humanidade. O protagonista, por exemplo, do primeiro jogo é um Undead, é justamente por isso que você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Já que ele não pode morrer de verdade, sempre que você falha em ganhar algum bicho apelão, ridículo e escroto, o protagonista renasce em uma fogueira. No final do primeiro jogo, a gente tem que escolher entre manter a Era do Fogo ou começar a Era das Trevas. Doideira, né? Enquanto a Era do Fogo é o domínio dos deuses, dos lords que derrotaram os dragões, a Era das Trevas é onde prevalece o poder da Dark Soul, do pigmeu furtivo, que é o ancestral dos humanos. Tenso, né, velho? Tipo, é muito louco como essa lore é rica e ela... Eu nunca tinha parado pra prestar atenção em Dark Souls, e ontem, a hora que eu vi a animação, eu falei, caraca, quero jogar essa porra, mano. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. Nossa menção honrosa da vez fica com Warcraft, que tem um lore absurdo de grande e detalhado. Seria até injusto tentar resumir tudo isso em um minutinho só. Pensa aí quantas expansões World of Warcraft já teve. A gente ia ter que chamar a namorada do Dami, que é mega profissional, pra falar um pouquinho pra gente, porque, mano... Nossa, ela sabe tudo, mano. Ela joga há 80 anos. Não, e mesmo assim, acho que ia ser difícil. A Blizzard, ela mantém o jogo na ativa desde novembro de 2004, meu brother. 15 anos já. E os jogadores fiéis viram crescer esse mundo aí, se transformar completamente nesses 15 anos e 7 expansões. 7. Não esquece de deixar aí nos comentários quais são suas mitologias favoritas, porque de repente elas aparecem em uma segunda parte desse vídeo, né? Deixa o seu like pra poder ajudar a construir aqui o nosso lore do Pipocando Games. Eu já vou falar que uma das mitologias que eu mais gosto dos games vai virar série ano que vem pela Netflix. Magic the Gathering tá chegando e vai ser louco! 30 anos de história pra ser contada, muitos planesnautas, heróis, feitiços mágicos instantâneos, o bagulho vai ser louco! Vou te falar que as melhores mitologias dos games você acompanha comigo ao vivo em damianizando.live. Ou em pipocando.live todos os dias a partir das 4 da tarde no Damiani, é só colar lá que vai estar rolando live. Gente, beijo na bunda, até segunda. Não, que segunda não tem vídeo, né? E é isso aí.